abrir nossas Bíblias, mais uma vez, na Epístola de Judas, no versículo de número 1. Essa é a segunda mensagem na Epístola de Judas. Nós vimos a parte A do versículo 1. Vamos hoje ver a segunda parte do versículo. Todos acharam, amém? Vamos ler. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra conforme orou o nosso irmão Mateus. Irmãos, antes de nós começarmos propriamente, uma pequena introdução, fazendo 3 breves observações iniciais aqui. A primeira é que na ARA e na NVI, por exemplo, elas trazem nas suas versões a palavra amados ao invés de santificados. E é assim que nós vamos abordar o texto, tá? Porque parece traduzir melhor o que Judas está dizendo. Você que possui aí espaço na sua Bíblia para anotar do lado, nós vamos substituir, digamos assim, a palavra santificados por amados. A segunda observação é que chamados aparece por último no texto grego, aparece no final da frase. E por isso também vai ser a última dessas características que nós vamos ver hoje. E por fim, passo a palavra para o Henrique. bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, mais uma vez, na Epístola de Judas, no versículo de número 1. Essa é a segunda mensagem na Epístola de Judas. Nós vimos a parte A do versículo 1. Vamos hoje ver a segunda parte do versículo. Todos acharam, amém? Vamos ler. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra conforme orou o nosso irmão Mateus. Irmãos, antes de nós começarmos propriamente, uma pequena introdução, fazendo 3 breves observações iniciais aqui. A primeira é que na ARA e na NVI, por exemplo, elas trazem nas suas versões a palavra amados ao invés de santificados. E é assim que nós vamos abordar o texto, tá? Porque parece traduzir melhor o que Judas está dizendo. Você que possui aí espaço na sua Bíblia para anotar do lado, nós vamos substituir, digamos assim, a palavra santificados por amados. A segunda observação é que chamados aparece por último no texto grego, aparece no final da frase. E por isso também vai ser a última dessas características que nós vamos ver hoje. E por fim, era amados na CF antiga? Então corrigiram, piorando talvez a compreensão. Posso mandar depois, por exemplo, no grupo da igreja o porquê que nós não vamos usar santificados e amados, mas nós não vamos gastar tempo na mensagem com isso, apenas explicando o porquê eu vou me referir sempre a esse texto como amados. E a terceira observação é que Judas, apesar de escrever de forma simples, você vai perceber na leitura do texto que ele utiliza uma técnica que era muito comum na cultura da sua época, que era escrever fazendo uso de tríades. Ele vai estruturando aí o seu argumento sempre, ou quase sempre, em grupos de 3. E para que isso? Para dar peso e também sentido de completude àquilo que ele está dizendo. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Versículo 1 que nós acabamos de ler, você vê aí esse grupo de 3, não é? Que é a identidade dos crentes. Nós somos chamados, santificados e preservados. No versículo 2, são 3 bênçãos dos crentes: misericórdia, paz e amor. Versículos de 5 a 7, você vai encontrar aí 3 exemplos de juízo divino. No versículo 5, o povo de Israel no deserto. No versículo 6, os anjos que pecaram. E no versículo 7, as cidades de Sodoma e Gomorra. No versículo 8, nós temos 3 características dos falsos mestres. Eles contaminam o corpo, eles rejeitam as autoridades e eles difamam as dignidades.
No versículo 11, são 3 personagens citados do Antigo Testamento como tipos de falsos mestres. Olha aí, Caim, Balaão e Coré. E por fim, nos versículos 20 e 21, tem uma tríade aí, né? Um grupo de 3 mandamentos para os crentes. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo e guardando-vos no amor de Deus. Porque eu citei aqui fiz essa terceira observação inicial. Porque cada uma dessas tríades, cada um desses grupos de 3, eles constroem um argumento por ângulos diferentes, formando um todo completo. Ou seja, nós nunca devemos isolar um dos elementos da tríade, porque a força está no conjunto. E quando nós formos interpretar aqui essas tríades, esses grupos de 3 que Judas está nos apresentando, nós temos que nos perguntar por que os 3 estão juntos. Nós não podemos isolar um dos elementos, porque senão a nossa interpretação não vai ser adequada. Pois bem, a tríade que define quem são os destinatários da carta, nós acabamos de ler, parte B do versículo 1. Ela diz que são os chamados, amados em Deus Pai e preservados por Jesus Cristo. Nós vimos na primeira mensagem de Judas que ao invés dele se apresentar como irmão de Jesus, não é? Na hora de dar aquela reforçada no currículo e dizer que ele era irmão de Jesus para ser aceito, Judas humildemente define a sua relação com Jesus não no sentido do seu parentesco humano com ele, mas na sua posição de servo de Cristo com relação à pessoa divina de Jesus. Por isso mesmo, ao invés de falar que é irmão de Jesus, ele se define como servo. E a segunda forma com que ele se apresenta àqueles irmãos é dizendo que ele era irmão de Tiago, o seu irmão mais famoso, que era bispo de Jerusalém. Agora, ele vai se dirigir e vai definir quem são os destinatários da carta. Ele vai dizer que são chamados, amados em Deus Pai e preservados ou conservados em Jesus Cristo. Diferente de algumas epístolas, onde nós encontramos os destinatários sendo identificados pela sua posição geográfica, não é? Aqueles que estão em Roma, aqueles que estão em Éfeso, por exemplo. Judas aqui vai definir os seus destinatários pela sua posição espiritual, quem eles eram espiritualmente. Da mesma maneira que ele se identifica, ou ele se apresenta na sua relação com o Cristo divino, ele vai também identificar os seus destinatários segundo a sua relação com Jesus. E como a força está no grupo, a força da tríade está no grupo, não é? O indivíduo não pode ser uma dessas coisas sem ser a outra. Muita atenção aqui. O indivíduo não pode ser chamado e não ter sido amado. O indivíduo também não pode ser amado e não ser conservado por Jesus. A força está no grupo. Tem muita gente, não é? Que se diz chamado de Deus, por exemplo, e vive uma vida distante do Evangelho. Ele acha que tem um chamado de Deus, um chamado especial, mas ele vive uma vida que demonstra que ele não é preservado por Jesus. Então a força está no grupo. Quem é um é os 3. E quem não é os 3, não é nenhum. E esse grupo de palavras aqui, todas elas estão na voz passiva. Você percebe? Chamados. Amados. Não é amantes de Deus, é amados por Deus. Não são aqueles que se preservam em Jesus, são aqueles que são preservados. Eles são alvos de um ser superior. Eles são objetos do amor, objetos da preservação. Por quê? Porque esse grupo de 3 que Judas apresenta vai estar acentuando o fato da salvação ser obra exclusiva de Deus. Nós encontramos aqui no versículo 1, então, 3 grandes doutrinas da graça. Classe de novos membros aí, os que estão frequentando. Quais são? Quando nós falamos assim, os crentes são chamados. Não chegaram ainda lá? Tá. Os que vão passar pela sabatina, então, ó, são chamados. Vocação eficaz. Aqueles que são amados em Deus, eleição incondicional. Aqueles que são preservados por Jesus, perseverança dos santos. 3 grandes doutrinas da graça aqui sendo apresentadas, porque essas são as características que definem os crentes. Esses aqui, ou essas características, elas dizem quem nós somos. Quem eram os destinatários de Judas inicialmente e quem são os crentes hoje. Porque quem define quem nós somos não é o mundo. Quem define quem nós somos não é o humanismo secular, hoje cheio de nomenclaturas e de siglas, uma sopa de letrinhas para definir as pessoas. Quem nos define é a palavra de Deus.
E ela nos define de forma muito adequada. Nós podemos saber quem nós somos quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Eu tenho visto, por exemplo, muitas pessoas na internet, não é? Crentes que se chegaram agora ao evangelho, que lutam contra, por exemplo, tendências homossexuais, que têm lutado contra essas tentações. E eu vejo às vezes alguns vídeos ou alguns podcasts, e aí é muito comum a pessoa ainda ter algum tipo de trejeito, não é? Se chegou à fé. E aí o entrevistador pergunta assim: mas você se define como? Você é o quê? Você é gay cristão? Você é um gay cristão? Ou então diz assim, ó, se assuma logo aí, sai do armário, rapaz. Fala logo, dá nome aos bois, diga quem você é. Não sei se você tem visto, mas muitas pessoas com esse tipo de tentação têm se chegado à fé, e eu também tenho visto elas responderem de maneira muito adequada. Invariavelmente a resposta é o seguinte: quem me define não são as minhas inclinações. Quem me define não são nem mesmo os meus pecados, e também não vai ser o humanismo, não vão ser vocês que vão me definir. Quem me define é a minha relação com Cristo. Quem me define é a palavra de Deus. Então eu sou um cristão que tenho certas tendências pecaminosas, como de fato todos os crentes têm. Ou nós não. Então quem nos define não são as nossas tendências decaídas. Não é o pecado que nos afetou. Nem mesmo essa sopa de letrinhas que nós encontramos aí com tantas ideologias no mundo de hoje. Quem nos define é a palavra de Deus. A Bíblia diz claramente quem nós somos. E Judas está deixando aqui, dando um retrato muito fiel dos crentes. Eles são chamados, eles são amados em Deus Pai, e eles são conservados por Jesus. O primeiro termo que nós encontramos aqui é amados em Deus Pai. Como eu disse, eu vou deixar chamados por último, porque no original é a última palavra que aparece e vai fazer mais sentido para nós meditarmos nessa manhã. Então é muito comum nós encontrarmos no Novo Testamento dizendo ou nos apresentando que os crentes estão em Jesus Cristo. Mas não tem nenhuma citação no Novo Testamento dizendo que os crentes estão, em algum sentido, em Deus Pai. Então, apenas em Judas, né? Obviamente, como nós acabamos de ler. Então, o melhor aqui é entender que aqueles que são amados em Deus Pai são amados por Deus Pai. Para não fazermos muitas conjecturas, não é? Nós somos amados por Deus Pai. E amados, definitivamente, é uma expressão que só pode ser usada para os crentes. É uma expressão que cai bem aos crentes. Porque aquele amor geral que Deus tem por toda a sua criação é completamente diferente do amor que Deus tem pelos seus filhos. Os seus filhos podem ser chamados de amados, porque o amor que Deus tem por nós, por aqueles que estão em Cristo, é um amor incondicional. É um amor infinito. É o amor que nós chamamos de amor salvador. Então, é possível, né, que muitas pessoas amem de salivação. Ou muitas pessoas dizem que amam. Muitas pessoas são capazes de amar por palavras. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele prova o seu amor. E como é que Deus prova o seu amor por nós? Entregando o seu único filho para morrer, quando nós ainda éramos pecadores. Então, nós somos objetos do amor de Deus na cruz de Cristo. Como dizia Spurgeon, né? Olhe para a cruz e tente duvidar do amor de Deus, se você puder. Olhe para a cruz. Aqueles que não se sentem amados é porque nunca olharam para a cruz. Ou olharam e seus olhos estão vendados, entenebrecidos. Olhe para a cruz. Veja o Filho de Deus sendo entregue por amor de nós. E duvide do amor de Deus, se você for capaz. Há quem pense que o seu relacionamento com Deus é definido ou é baseado naquilo que ele sente por Deus, não é? Em outras palavras, eu tenho que amar a Deus primeiro, e Deus só pode me amar se eu o amá-lo antes, não é? Isso não é verdade. Você é o amado, e quem é o amante? É Deus. Porque um homem pode amar num dia e odiar no outro. Nós encontramos, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, que mais do que qualquer outro discípulo, em seus discursos, declarava o seu amor por Jesus. Quem não se lembra? Na noite em que Jesus foi traído, por exemplo, enquanto todos ficaram em silêncio, Pedro se levanta e falou: Jesus, eu nunca te deixarei. Eu nunca vou te abandonar. O senhor está dizendo que vão te abandonar, que seus discípulos não ficarão? Não, não, não. Eu vou ficar. Lembra quando chegaram, nos últimos momentos de Jesus, ao ser preso, quando os guardas chegaram para prendê-lo? Quem é que reagiu contra
o guarda romano? Quem é que cortou a orelha de Malco? Foi Pedro. Mas tinha outros discípulos lá. Mas nenhum se manifestou. Ainda assim, todo esse amor que Pedro era capaz de falar, de mostrar, supostamente, não foi suficiente para fazê-lo não trair Jesus. Trair, Henrique? Sim, ao negá-lo diante de todos aqueles homens, publicamente. Então, toda essa nossa disposição em amar, ela é muito pueril. Nosso amor, o amor do homem é muito inconstante. O tipo de amor que Pedro tinha por Jesus é o mesmo que nós temos. A ponto de Jesus, ao ressuscitar, em João 21, né, ao abordar Pedro lá, Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, já consciente das fraquezas e das fragilidades do seu amor, Pedro apela para o quê? Para a soberania de Deus. Ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Porque ele já tinha compreendido que o seu amor era inconstante. Ele não podia basear o seu relacionamento com Jesus no seu amor. Além do mais, se é verdade que Deus precisa ser amado primeiro para depois nos amar, quem é Deus nessa história aqui? Quem é Deus nessa relação? Quem tem que amar primeiro quem? Só que nós percebemos claramente que Judas está nos dando a característica dos crentes: vocês são amados. Deus amou vocês, porque é justamente nisso que está o conforto. Não há nenhum conforto no fato de eu ter que primeiro amar a Deus para depois ser amado. Que segurança eu tenho nisso, no meu amor? Eu posso mudar de humor muito facilmente, acredito que você também. Nós mudamos de humor de forma muito fácil. Então, que segurança há se eu preciso primeiro amar a Deus para depois ser amado? O conforto está justamente no contrário, em que Deus nos amou desde a eternidade. E que o nosso amor é apenas um pequeno reflexo do amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E que tipo de amor Deus tem por nós e teve por nós desde a eternidade? Um amor incondicional. Deus nos amou sem estabelecer nenhum tipo de exigência, nem sequer mínimas, para nos amar. Porque veja, se Deus tivesse estabelecido um mínimo padrão, um pequeno padrão, para que nós pudéssemos ser dignos do seu amor, nenhum de nós alcançaria aquele padrão. E ninguém seria amado. Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Ele nos amou de maneira incondicional. Na verdade, não porque nós tínhamos méritos ou nós éramos amáveis. Ao contrário, apesar dos nossos deméritos, apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa pequenez, ainda que nós não tivéssemos nada a oferecer a Ele, Ele nos amou de maneira incondicional e nos amou eternamente. Você sabe o que significa amor eterno? Não tem data de criação, data de início e nem data de validade, não vai acabar um dia. Nos amou quando não havia tempo, na eternidade. Ele nunca começou a nos amar, ele sempre nos amou, porque é eterno, não havia tempo. Deus sempre nos amou, eternamente. E isso é o que nos dá conforto, é isso que nos dá segurança, que Ele vai nos amar para sempre. Não há fim o seu amor. Jeremias 31:3. Com amor eterno, eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Então, seja confortado pelo fato de que você é amado de Deus, você é o objeto do amor de Deus. Se você está em Cristo, Deus te ama com amor eterno. O segundo termo utilizado para definir os leitores de Judas é preservados por Jesus. Era importante aqui que Judas, logo no início da sua carta, ressaltasse que os crentes são guardados por Jesus, porque o tema da carta era a batalha pela fé verdadeira. Eles estavam num ambiente hostil, num ambiente difícil de lidar, eles precisavam de alguma segurança. Eles precisavam saber que estavam indo para uma batalha, mas que Jesus estava preservando cada um deles. Então é como se Judas estivesse dizendo assim, ó, deixa eu lembrar vocês que nessa batalha aí, nesse ambiente hostil, nessa batalha da fé em que vocês se encontram, assim como em todas as outras batalhas, vocês estão sendo preservados por Jesus. E o tipo de preservação que Judas quer estabelecer aqui é uma preservação contínua. Como é que nós podemos saber isso? Pelo contraste que ele faz nos versículos 6 e 13. Olha aí comigo. Nos versículos 6 e 13 de Judas, os perversos estão sendo reservados para o dia do juízo.
Olha aí, no versículo 6 e no versículo 13, os perversos estão sendo reservados por Deus para o dia do juízo. Da mesma maneira, os crentes estão sendo preservados por Jesus Cristo. É Deus aqui, pelo seu poder, executando os seus planos, na sua soberania, protegendo os crentes e castigando os desobedientes. E muitos erram aqui também, ao chegar nesse versículo, afirmando que Judas está dizendo que os seus leitores eram guardados por Jesus até o momento em que ele escreveu a carta. É o seguinte, olha, o que nós sabemos desses camaradas aqui? Enquanto, ou no momento em que Judas escreveu a carta, até ali eles eram preservados por Jesus. Agora, dali em diante, depende de quem? Depende deles. Até ali eles estavam preservados. Muitos erram aqui nisso. Eles dizem o seguinte, olha, não há nenhuma garantia de que esses ouvintes aqui, esses leitores, foram guardados continuamente. Era uma guarda contínua até o fim, eles estão sendo preservados. E eles utilizam isso, ou se utilizam do versículo 21 para afirmar isso. Olha o que diz o versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. E Henrique, agora eu fiquei confuso. Olha o que diz o versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Mas espera aí, é Jesus que está nos conservando no amor de Deus? Ou é conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus? O que eles... e quando nós chegamos no versículo 21, você vai ver, né, que Judas está tratando aqui da responsabilidade humana, a responsabilidade daqueles que foram amados por Deus em se conservar no amor de Deus. É como se Judas estivesse dizendo assim, olha, a parte de Deus é preservar vocês em Jesus Cristo e a parte de vocês é se guardar no amor de Deus. Mas o fato é que faz parte dessa preservação que Deus tem pelos seus filhos, os conduzir a se abrigar no seu amor. Faz parte desse amor de Deus por nós, nos conduzir as nossas vontades. É Ele que opera o querer e o realizar. Então Ele mesmo conduz as nossas vontades, conduz a nossa vida para que nós estejamos guardados no amor de Deus. Inclusive eles ignoram o versículo 24, que você pode ver comigo, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Olha isso. Primeiro ele diz assim, vocês são guardados por Jesus. Depois no 21 ele diz, guardai-vos no amor de Deus. Mas no 24 ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Amém? Uma boa interpretação da Bíblia vai mostrar que se eu encontro duas afirmações no mesmo texto, tudo que está ali no meio está explicando aquilo ali. Então, primeiro ele diz que nós somos preservados por Jesus no 1. No 24 ele está dizendo que Deus é poderoso para nos preservar. Então o 21 está no meio das duas afirmações. Então o 21 guardai-vos no amor de Deus, é apenas uma informação, um viés, não é, desse cuidado que Deus tem por nós. Existiu um homem no século XVIII, que eu não sei se os irmãos conhecem, chamado William Cooper, foi amigo de John Newton. Ele era da igreja anglicana, um escritor, e ele lutou a vida inteira contra a depressão. Teve uma depressão severa, terrível, a história dele é muito bonita, muito triste na verdade também, mas durante essas lutas contra a depressão, ele duvidou da sua própria salvação diversas vezes, ele tentou tirar sua própria vida tantas vezes, e logo depois de uma dessas tentativas de tirar a própria vida, ele compôs um hino chamado Por que se oculta o rosto, fiel Senhor? Eu vou ler, são 6 estrofes, mas eu vou ler só a estrofe 1 e a 4, que diz assim: Por que se oculta o rosto, fiel Senhor? Por que o temor invade o meu ser? Quando em meu coração só há dor, por que não queres me socorrer? Mas Deus nos prova com seu grande amor e vai cumprir seu plano em nosso favor. A nuvem que hoje vos envolve em pavor, amanhã em glória há de brilhar. As bênçãos que o seu amor derramar vão se multiplicar. Aquele que tem o coração fiel, para sempre vos guardará nos céus. Então perceba que, aos olhos humanos, o próprio William duvidava da sua salvação, e talvez quem olhasse de fora também duvidaria devido a seus altos e baixos, enfim, talvez alguém olhasse e pudesse dizer, olha, esse camarada aqui perdeu a fé tantas vezes. Mas na obra que ele deixa, talvez nem ele soubesse disso, né? Que depois de tanto tempo nós estaremos vendo isso aqui, que a sua própria obra nos mostra que ainda havia uma centelha divina no meio de todas as suas dificuldades, de todos os seus temores. Mesmo na escuridão da alma
do William, ele está deixando claro aqui que ele sabia que no final ele seria preservado por Deus. Então veja, irmãos, é verdade que existem provações que são inexplicáveis. É verdade que existem dores, existem momentos da vida que nós nos perguntamos por que aquilo está acontecendo conosco. Como nós estudamos na escola dominical hoje a respeito da vontade de Deus, quando nós dizemos assim, Senhor, seja feita a tua vontade, nós estamos falando tanto da vontade moral de Deus, daquilo que ele nos revelou, quanto da vontade eterna, dos decretos eternos. Nós estamos nos conformando àquilo que Deus fará. E em última análise, nós temos que entender que tudo que Deus faz, todos os momentos que nós passamos na nossa vida, por mais difíceis e inexplicáveis que sejam, eles estão contribuindo para o nosso bem. Deus não coloca nada diante de nós para o nosso mal. É interessante que no estudo da palavra provação e tentação no Novo Testamento, eu não sei se você sabe, mas é exatamente a mesma palavra. Às vezes nós traduzimos por tentação, às vezes nós traduzimos por provação, mas é a mesma coisa. A palavra é exatamente igual. E o que nós entendemos assim, bem grosso modo e facilmente? Que numa mesma circunstância, apenas para fins didáticos e utilizando a língua portuguesa para facilitar a nossa compreensão, que num mesmo momento difícil, numa mesma circunstância difícil, nós estamos sendo tentados e provados, digamos assim. Talvez nós estejamos sendo tentados por Satanás e nesse sentido ele quer o nosso mal naquela circunstância difícil, ele quer o nosso mal. Mas nós também estamos sendo provados por Deus. E nas circunstâncias difíceis, mesmo nas mais difíceis, Deus quer o nosso bem, nunca o nosso mal. Pode parecer de difícil compreensão. Por isso é importante, tão importante, isso que Judas está falando aos seus ouvintes. Olha, vocês estão num momento muito difícil. Existem muitos falsos mestres aí, tentando vocês, provando vocês. Eu sei que talvez vocês estejam com medo, por tantos problemas, mas olha, vocês são preservados por Jesus. Toda essa circunstância que você está vivendo, tudo isso está sob o controle de Deus para o seu bem. Isso também se aplica a nós. Os amados de Deus, aqueles que foram amados, lembra? A força da tríade está no grupo. A força está em todas as palavras. Então, aqueles que foram amados, eles devem encontrar conforto em estarem sendo preservados por Jesus. E o terceiro termo utilizado aqui por Judas, no versículo 1, é a palavra chamados. Nós sabemos que nós encontramos na Bíblia dois tipos de chamado. Não é aquele que nós dizemos que é um chamado geral. Deus chama todos os homens de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. É aquele chamado que é exterior, é aquele chamado que vem pela pregação da palavra, que chega até o ouvido. Mas não é desse tipo de chamado que Judas está tratando aqui. A força está no grupo. Então você não pode ter sido chamado apenas exteriormente se você foi amado eternamente. Então, Judas está falando daquele chamamento eficaz, daquela pessoa que foi chamada no seu interior, no seu coração, que ouviu a voz do seu bom pastor. Como disse Jesus, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então aqui Judas, não é? Está se referindo àqueles que ouviram o convite de Deus, o convite gracioso da salvação e reagiram com fé. O que nós aprendemos aqui? Que ser cristão, primariamente, não é uma questão de iniciativa pessoal. Lembra? Voz passiva. Vocês estão sendo chamados. Então, a iniciativa é de quem está chamando. Alguém tomou a iniciativa para você ser chamado. Então você não é crente porque um dia você acordou e falou, olha, esse Jesus aí, vou ter um relacionamento com ele, vou para a igreja. Acordei hoje, bem disposto, sabe, iniciativa própria sua. Isso não acontece. Ah não, hoje eu faço parte da IRP, eu faço parte de alguma igreja. Hoje agora eu sou membro de uma igreja. Isso não foi iniciativa sua, não é porque você acordou um dia e você, sabe, decidiu por si mesmo. Antes disso houve um chamado. O Espírito Santo de Deus teve de trabalhar dentro de você, no seu coração eficazmente, para que você ouvisse a voz do bom pastor. Porque o bom pastor está chamando todo mundo. Ele está chamando, ó. Mas quem ouve? Quem ouve são as ovelhas, aqueles que conhecem a voz do seu pastor. 2 Timóteo 1,9. Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Perceba, não segundo as nossas obras. Você foi chamado com uma santa vocação? Não segundo aquilo que você fez, não segundo suas virtudes, não segundo aquilo que você é.
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, qual é a origem do nosso chamado? Os propósitos eternos de Deus. Você sentiu aí no seu coração um chamado, você ouviu a palavra de Deus e foi despertada a fé no seu coração? Pois bem, a origem do seu chamado é porque você foi amado na eternidade. Deus está te encontrando aqui no tempo, encontrando nessa vida, para que faça você ser preservado por Jesus. Esse é o objetivo do nosso chamado. É para isso que os crentes são chamados. E por isso, nada na nossa vida ou nada no nosso destino é irrelevante ao chamado. Tudo aquilo que nos acontece ou que já nos aconteceu está contribuindo para nós sermos chamados. Quantos de nós aqui temos histórias de termos conhecido a Cristo de maneira tão inusitada? Não é? Ou de maneira de repente. Quando você menos imaginou, sua vida mudou. Por quê? Porque você não se preparou, homem nenhum se prepara para se converter. Você foi chamado, você ouviu a voz. Lembra de Deus chamando Samuel? Quando ele estava com Eli lá? Aí Deus está falando, Samuel. E Samuel não está entendendo muito bem. Samuel vai lá, Eli, você está me chamando? Não, volta lá. E Deus chama Samuel 3 vezes. E por fim, não é? Segundo o conselho de Eli, ele se vira e entende. Ah, Deus está me chamando. Pois bem. Nenhum de nós, Samuel não estava buscando a Deus, ouvir um chamado da parte de Deus. Então os crentes são chamados para quê, irmãos? Caminhando para o fim. Nós somos chamados para experimentar nessa vida ainda, também na futura, mas nós somos chamados nessa vida para experimentar o amor de Deus, para sermos amados por Deus Pai e também para sermos conservados por Jesus Cristo. Você está sendo chamado por Deus para sentir esse cuidado de Deus por você, para se sentir seguro em Jesus. Versículo 24. Como nós lemos antes, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. É por isso que você pode acordar todas as manhãs e dizer assim, ó, eu estou seguro. Porque não depende de mim. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, então não depende de mim. As multidões das misericórdias de Deus estão sobre a minha vida. Então eu estou seguro. Então eu posso descansar. É meu, somente meu, todo o trabalho. Lembra desse louvor? E o meu trabalho é descansar em ti. Qual é o meu trabalho? É descansar em Jesus. Descansar à sombra das suas asas. À sombra das asas do Deus onipotente. Porque Deus é poderoso para nos guardar. É o que diz o versículo 24. Ele é poderoso para nos guardar. Imagina se dependesse de você. Está preservado. Mas Deus é poderoso para nos guardar. Até quando, Henrique? Olha, tem alguns comentaristas que dizem lá que o versículo 21 está dizendo que foi só até quando Judas escreveu a carta. Dali em diante, era com eles. Até quando que Deus é poderoso para nos guardar? O versículo 24 está dizendo, até nos apresentar irrepreensíveis. Então, até quando eu vou ser guardado? Para sempre. Deus é poderoso para nos preservar de tropeçar. De vez em quando a gente tropeça, né? Uns tropicão. Tem uns tropicão na vida. Só que não é disso, não é desses pequenos desvios de rota, desses altos e baixos que a nossa vida sofre, que ele está falando. Deus é poderoso para vos preservar de tropeçar definitivamente. Nenhum de vocês vai tropeçar de forma definitiva, de forma irremediável. Nenhum de vocês vai se perder, nenhuma das minhas ovelhas vai se perder. Eu estou guardando as minhas ovelhas e eu vou apresentar vocês até vocês estarem, ou vocês estarão nesse momento irrepreensíveis. Essa é a nossa segurança. Para a glória de Deus, na pessoa de Cristo, pelo poder do Espírito. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome em Cristo Jesus. Por tão grande salvação. Por termos sido chamados e encontrados pelo Senhor, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas pela graça infinita desde os tempos antigos em Cristo Jesus. Ó, quão bendita é a nossa salvação, quão bendito é o Deus e o Senhor da nossa salvação. Nós te louvamos por estarmos seguros, Senhor. Aqueles que estão entre nós, que ainda não experimentaram essa segurança, que ainda não experimentaram esse amor, que possam, pela atuação do teu Espírito, não pelo mensageiro, não por nada que tenha acontecido durante esse culto, mas única e exclusivamente por atuação do teu Espírito, que possam te conhecer, que o Senhor possa revelar o Filho em cada coração, que eles possam provar e desfrutar desse amor, dessa segurança, desse cuidado que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó, quão
grande Salvador é Jesus. Como pode um homem olhar para a cruz e não ver o amor de Deus? Como pode um homem não experimentar da doce salvação de Jesus? Então que aqueles que ouvem nessa manhã, Senhor, mas que ainda não te conhecem, que ainda não foram a Cristo, que possam ter os seus corações quebrantados pelo poder do teu Santo Espírito, seja hoje ou quando o Senhor quiser, que a semente da tua palavra não volte vazia, mas produza frutos para aquilo que lhe apraz, segundo a tua boa vontade. E como nós lemos em Mateus 25, como um tipo daquilo que há de vir, um dia o Senhor chamará: vinde benditos de meu Pai, vinde. Entrai no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Essa é a voz que nós esperamos ouvir naquele santo dia. Tudo isso para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.